Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, sejam muito bem-vindos, gente, a mais um vídeo aqui no canal. Iniciando um vlogzinho aí pra vocês, amores. Na verdade, eu tô gravando, né, agora. Eu gravei aí pra vocês um dia que eu fui no mercado com o Davizinho comprar algumas coisas. Comprei umas coisas lá pra casa. Aí gravei pra vocês, organizando tudo no armário. Depois também organizei a geladeira e mostrei pra vocês, amores. Aí depois disso aconteceram muitas coisas que aí eu não consegui mais gravar rotina, vlog, nada lá em casa. Quem me acompanha lá no Instagram já sabe que na hora que meu olho tá preto por causa do rímel, que eu lavei meu rosto e não saiu inteiro o rímel. Aí, gente, quem me acompanha no Instagram já sabe, né, mais ou menos tudo que vem acontecendo. Por isso que eu sempre falo pra vocês nos acompanharem por lá, né? Desde o primeiro dia eu contei lá pra vocês. E no final do vídeo aí eu vou explicar mais detalhadamente, né? Não vou explicar agora no início, mas no final eu vou deixar o vídeo gravado, né? Do dia que aconteceu, né? Que eu contei pra vocês lá do esgoto da minha casa, que transbordou, gente, água de esgoto na minha casa inteira. Água até o tornozelo, gente, molhou tudo. Os móveis de Davi, a cama de Davi, meu guarda-roupa, né? Que são móveis que não tem pé, né? Que são direto no chão. E fora o cheiro, gente, que ficou na minha casa. Então, assim, eu gravei um pouco aí pra vocês na hora, né? Que eu tava gravando pra mandar pra imobiliária. Aí eu aproveitei e vou aproveitar e vou deixar aí passando pra vocês, né? Entenderem um pouco do que aconteceu. Mas é isso, gente. Lá na nossa casa a gente não tá podendo ficar porque não pode usar nada lá, né? Que foi um moço lá fazer o orçamento. E ele falou que é bom a gente não usar, senão vai piorar a situação. Como o esgoto transbordou, o esgoto tá entupido 100%, gente. Não dá pra usar privada, não dá pra usar chuveiro, não dá pra usar a pia da cozinha, não dá pra usar máquina. Resumindo, nada, entendeu? Aí a gente tá aqui na minha mãe, né? E é isso, meus amores, não tá sendo fácil. A gente tá vendo o que faz, se vai mudar de casa, se vai entregar a casa e vir aqui morar na casa da minha mãe, por enquanto, que não acha outra casa. A gente tá decidindo o que vai fazer daqui pra frente da nossa vida, né? Mas não tá fácil, gente. A proprietária da casa simplesmente sumiu, porque o valor ficou altíssimo, né? O moço que fez o orçamento, o valor ficou altíssimo para desentupir fossa, esgoto, né? E um encanamento lá, gente. Ficou muito caro e a imobiliária não tá conseguindo contato. Os proprietários da casa simplesmente sumiram, né? Simplesmente sumiram. E a gente tá vendo o que vai fazer, amor. Se vai entregar a casa e colocar nossos móveis aqui na casa da minha mãe, até aparecer uma casa, porque, como eu já falei pra vocês, a gente mora numa zona rural, então não é fácil casa pra alugar, gente. Em área rural, condomínio, né? Não é fácil. E é isso, amores. A gente tá sem saber muito o que fazer, sabe? Meu esposo também tava em Jundiaí trabalhando, né? Chegou faz pouco tempo. Então tudo isso eu passei sozinha com o Davi dentro de casa e foi muito difícil, mas depois eu explico pra vocês no final do vídeo, tá, gente? Fiquem aí com o vídeo, espero muito que vocês gostem. E nos acompanhem lá no Instagram, gente, que eu sempre dou a atualização de tudo que tá acontecendo na nossa vida, sabe? Mas é isso, amores, fiquem com o vídeo aí. Minha gente, chegamos do mercado agora, ó. Aí eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou por lá, tá bom, amores? Ignora aquilo ali, gente. Aquilo ali já é do piso, né? Porque tá tudo limpinho. Tá tudo limpinho, gente. Que ontem eu trabalhei fora, fazendo faxina. E mozão ficou em casa e fez uma faxina na casa, né? Por isso que eu ainda não gravei faxina no canal, minha gente. Porque, né? Quando eu tava limpando as coisas, eu tava sem gravar vídeo, né? E agora, quando eu tô trabalhando, é mozão que limpa. Aí quando eu tô em casa, né? A casa tá limpinha. Então, por isso que ainda não tem nenhuma faxina pro canal. Aí o chão tá limpinho mesmo. Aquilo ali é de mancha de botijão de gás, né? Aí deixa eu mostrar primeiro as carnes, né, gente? Que já faz um tempinho que a gente saiu do mercado e o calor tá triste. Então, eu já vou mostrar as carnes. Que aí eu também não vou mostrar organizando, porque eu só vou pôr no freezer, na bandejinha que tá mesmo, né?
Ó, amores, vou mostrar a mistura rapidinho, porque, ó, tá vendo? As coisas que eram congeladas já estão descongelando. Só esse que tá bem congeladinho, mas essa aqui já tinha descongelado. Porque o calor aqui é triste, gente. E a cidade que a gente foi, né, é umas meia hora daqui, então descongelou. Aí, ó, aqui a gente comprou um chamito. Já vou colocar aqui na geladeira. Um leite fermentado. Esse aqui é pra mim e o chamito menorzinho é pro Davi. Aí aqui tem, ó, o dorso do frango resfriado, tá vendo? E vai tudo melado de sangue, porque tá tudo pingando, gente, ó. Por isso que eu deixei na sacola. Aí aqui tem coxinha da asa, tá vendo? Coxinha da asa. Aí aqui tem peito de frango, ó, que também não pode faltar, que Davizinho ama estrogonofe, sempre pede, tá vendo? A gente ainda não fez compra do mês, gente, a gente tá comprando picado, né? Eu não gosto, mas é o que tá dando pra fazer no momento, né, gente? Carne moída, ele pegou duas dessa aqui, ó, da marca Estrela, tá vendo, ó, carne moída, duas dessa. Tem essa linguiça de frango, pra experimentar, pra ver se é boa, não. Linguiça de frango com ervas finas. Essa bandejinha aqui de queijo, ó, queijo mussarela, tá vendo? Aí aqui o mozão pegou essa ponta de peito bovina, ó, R$34. Tá, até que tá bonita, não tá, gente, ó? Que delicinha. E aqui, essa costela, gente, que eu tô doida pra comer uma costela, né? No forno, na airfry, com abóbora cabotiã, né? A gente comprou costela bovina, R$33,19, ó. Tá bem bonita também essa peça, tá vendo, gente, ó? Aí carne de boi foram essas duas partes aqui. Aí eu vou mostrar as coisas de armário e já vou organizando junto com vocês, tá bom? Bom, gente, deixa eu já mostrar também aqui os legumes que vai na geladeira, né? Ó, a gente comprou 3 goiaba, que só tem uma porque as outras duas eu já comi. Eu e mozão, ó, goiaba vermelha deu R$4,53. Aí aqui compramos tomate, também, ó, esse deu R$4,43, tá vendo? Esse tantão de tomate, ó. Vou pôr na geladeira também. E foi nesse supermercado que a gente foi, gente, ó, Rondon, tá vendo? Que a gente quer ir no atacadão que tem aqui. Aqui não, na cidade grande. Mas a gente ainda não conseguiu ir, porque ele é bem mais longe do que o Rondon, pra ver se o preço dele é melhor. Porque o do Rondon, algumas coisas o mozão não gosta muito do valor. Ó, aí compramos essa abóbora cabotiã, ó. Abóbora cabotiã cortada já, ó, R$8,10, tá vendo? Que eu quero comer com costela, gente. Ó. E aqui compramos coentro, ó. Que o mozão vai usar, então eu nem vou congelar agora, que ele vai usar e depois eu pico e congelo. Mas bem bonitinho o molho de coentro, gente. Bem lindo. Ó, tá vendo? Ó, bonito, ó, bonito e cheiroso, gente. Esse coentro aqui, ó, bem cheirosinho mesmo. Ó, gente, aí eu já vou colocar na geladeira também a uva, ó, uva. E o morango, ó, que a gente comprou, tá vendo? Uva e moranguinho. Agora esse aqui eu tô em dúvida, gente, se deixa na geladeira ou fora da geladeira. Vou perguntar pra mozão, tá bom? E aqui, gente, no fruteiro eu vou colocar, ó, a batatinha, quer dizer, né, ó, R$5,34, esse tanto de batatinha, tá vendo? Já tá começando a escurecer, gente, ó, já tá ficando à noite. E um abacate, ó, R$11,14. E aqui a gente já tem, ó, alho e cebola, né, ó, bastante. E manga, né, que o mozão pega toda hora lá do pé. Só essa daqui que não é do nosso pé, é do pé que é do lado aqui de casa. Mas essas outras aqui é tudo nosso, ó. Isso aqui, gente, não dura um dia, tá? E o mozão tinha colocado mais aqui, ele Davizinho já chupou. Mas o nosso fruteiro aqui sempre tá cheio de manga. E se vocês vissem o cheiro que tá, o cheiro maravilhoso, viu?
Aí é isso, amores. Agora eu vou guardar nessas batatinhas, vou pôr todas aqui no fruteiro mesmo. E as outras coisas eu vou pôr lá na geladeira. E depois eu volto aqui pra continuar o vlogzinho com vocês, tá, gente? Aquela sujeira ali é que caiu das mangas que eu tava arrumando e daqui, ó. Da cebola, né, gente? Que eu já deixei nesse saquinho aí pra ver se não suja tanto o chão, ó. Porque fica caindo um monte, né, de coisinha. Ó, amores, o mozão também comprou essa cartela de ovos. A gravação tá assim, gente, porque o meu celular tá aqui na tomada, que é do lado do armário aqui, ó, tá vendo? Que meu celular já tava contando os segundos pra se desligar. Ó, ele pegou essa caixa de ovo, também já vou ajeitar aqui, pôr na geladeira. Esse frango tá aqui porque ele vai usar. E eu coloquei o coentro ali na água. Ó, gente. Aí eu vou arrumar os ovos aqui, as coisas da geladeira já arrumei na geladeira. Da fruteira também arrumei na fruteira. Agora só falta as coisas do armário, que esses dias, inclusive, eu fui no mercado, tá, gente? Essa semana passada, fui lá, deixei 250. Vocês acreditam? Que eu até gravei pra vocês organizando o armário. Deixei 250 reais. Aí agora, dessa vez, a gente foi porque tava faltando mistura, que no dia que eu fui, não deu tempo de pegar mistura. E mozão também não tava aqui. Ele tava em Jundiaí ainda. Eu nem acabei pegando mistura não, gente. Eu acho que depois que o ovo quebra assim, não presta mais, né, gente? Se eu não me engano, é isso mesmo. Aí dessa vez a gente foi pra pegar mistura, mas acabamos pegando outras coisas, gente. Como sempre, né? Amores, de geladeira também eu já vou colocar lá, né? Eu costumo guardar no armário, mas eu vou guardar na geladeira, né? Já que a geladeira tá bem vazia, né? Tá precisando preencher, aí eu vou pôr tudo na geladeira, né? E tem receita que às vezes pede do creme de leite gelado, que na verdade esse é textura cremosa, né? Que nós usou uma vez e eu gostei, gente. Aí eu peguei essa aqui que tá mais barato mesmo. Aí o suquinho do Davi também, o moço pegou 2 desses de uva, 2 de morango, 2 de maracujá. Aí né, pegou 4 creme de leite e um leite condensado. Aí vou guardar tudo na geladeira agora também. Bom, amores, olha minha geladeira como está. Ó, aí aqui ficou as carnes, tá vendo? As carnes de boi. Ó, aqui ficou frango e umas besteirolas, tipo, uns pedacinhos de frango, umas bolinhas de queijo, rabada, sabe? Coisinha assim aleatória. Aí eu coloquei 2 cervejas aqui pra gelar, né? Zero, né, amores? Ó, mozão também fez um propósito, né? E não tá tomando álcool mais, tá bom, amores? Eu já não tava, um mês antes de eu descobrir a gravidez, mais de um mês antes de eu saber que eu tava grávida, né? Eu já tinha parado de ingerir álcool, tá, gente? Por conta própria mesmo, minha, eu decidi não ingerir álcool mais, né? Então, eu já não tava ingerindo álcool mesmo antes de descobrir que estava grávida, tá? Ó, aí aqui ficou assim, aí aqui eu coloquei minha garrafa d'água, as polpas, que eu acabei de chegar e não tem nenhuma água gelada, gente. E aqui fica coisas aleatórias, tá vendo? Porque, gente, a gente comprou água agora, né? E por isso que não tinha nenhuma água gelada. A gente comprou o galão, inclusive eu tenho que pedir pra mozão trazer lá de fora pra cá, né? Ó. Deixa eu já fechar, né, para as coisas congelar. Aí aqui ficou uns bombons, né, porque se deixar fora da geladeira, gente, eles viram lama. Aí aqui eu coloquei os creme de leite, leite condensado, tá vendo? Ó, o suquinho de Davi. Davi, dá licença, a mãe tá gravando, abaixa. O suquinho, leite fermentado, ó. Ali também Danone, ó. Danone, leite fermentado, leite, né? Ali ficou os legumes, que não é muito, gente, a gente tá comprando... Assim, quando a gente vai fazer alguma receita, a gente compra. Lá tem cenoura, tá? Aí as frutinhas que já tinha, que eu tinha comprado semana passada, ó. Tá vendo? Pera, ameixa, kiwi, maçã, mamão. Atrás da uva e do morango tem coco, que o mozão tirou do pé e deixou aí pra gelar, né? Água de coco. Aí ali ficou os ovos, aí ali ficou o morango, a uva. Aqui é tapioca. Aí ali é uma panela de arroz. Aí aqui eu coloquei as cervejas, as outras, tá vendo? E aqui ficou assim, ó, mostarda, maionese, ketchup, né?
esse Danone, manteiga, requeijão e aqui ficou o queijo. E é isso, gente. Ficou organizadinho até, né? Bonitinho. Ó, tudo organizadinho. Agora vamos pro armário. Amores, vai ficar um pouco escuro porque o meu celular esquenta muito aqui onde a gente mora. E quando eu ligo a lanterna, não dura 5 segundos, gente, que ela se desliga, né? Então nem adianta eu ligar. Ó, aí aqui tem umas coisinhas, tá vendo? Umas coisinhas que eu já tinha comprado esses dias, como eu falei pra vocês, né, amores? Ó, o bolinho de Davi, que ele gosta. Ó, eu vou deixar aqui, né, assim, mais organizadinho. Isso aqui, ó, que é os biscoitinhos dele, tá vendo, gente? Ó, tem bastante também biscoitinho dele, né? Aí aqui tem clube social. Ele não pode aparecer, aí fica mostrando a mão, gente, porque ele tá sem blusa, aí não pode mesmo. Ó, aí aqui eu vou pôr a massa de bolo que eu comprei, ó, essa Dona Benta. Chocolate com avelã. Quanto que deu essa compra aqui, amor? 330, minha gente. Aquelas sacolinhas que eu mostrei pra vocês, né? Ó, aí minha toast que eu comprei, gente, porque eu enjoei de comer pão de forma. Aí eu fui lá e peguei essa toastzinha pra mim, que eu gosto. Aí eu vou deixar aqui, ó, minha toast. Ela é uma bolachinha integral, amores, que eu gosto de comer ela. E outra coisa que eu também peguei pra mim, que foi, ó, biscoito de polvilho. É que com uma mão só fica difícil. Fica difícil. Ó, mas é isso, tá vendo? Aí aqui eu deixo assim. Esse que eu vou deixar aqui, porque já vai ter que abrir e colocar no potinho, né? Porque do grandão a gente não achou, gente. Achou, mas caríssimo. Aí eu peguei só esse aqui, só pra matar minha vontade mesmo, porque eu queria era mesmo dele inteiro, sabe? Aí aqui também tem, ó, panetone, a gente pegou esse, ó, R$ 9,98. Pegamos esse aí, né? Aí aqui embaixo também tem essas coisinhas, gente, ó. Essa bolacha também eu vou ver onde é que eu boto ela aqui, gente, também, ó. É porque com a mão só é péssimo. Aí aqui tem arroz, ó. Tá vendo? Um restinho daquele lá. E aqui ainda tem, ó, arroz, tá vendo? Arroz branco inteiro. Cuscuz ainda tem. Ixi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ou 8. Ó. Miojo. Aí ali tem também feijão, ó. 2 pacotes de feijão e um pacote de farinha de rosca. Milho, batata palha, sopão, queijo ralado. Tá vendo, gente? Ó, o macarrão tem bastante também aqui ainda, ó. Por isso que a gente não comprou. Por isso que a gente não tá indo fazer compra, gente. Aí fica comprando só o que vai acabando, né? Azeitona, molho de tomate, café, porque o pote tá cheio. O pote também tá cheio de açúcar, né? Mais milho, outro leite. Aqui tem o vinagre, fermento, sardinha, gente, ó. Tá vendo? Ainda tinha umas coisinhas. O grosso, assim, arroz, feijão, macarrão, açúcar, sal. Tem, gente, aqui tá nos potes, tá? É isso. Aí eu só vou colocar isso aqui. E das compras, o que tem mais é só... Ó, gente, esse pão que Davizinho ama. Que é um pãozinho de leite, tá vendo? R$ 8,95. Ó. Produto de limpeza também esses dias eu peguei, gente. É por isso que não pegou nada, né? Da vez lá que eu fui no mercado, que foi semana passada, que foi antes de Mozão chegar, eu fui no mercado e comprei produto de limpeza, né, que tava precisando. Aí eu peguei papel toalha, que da outra vez eu esqueci, tá vendo? E esse pão também vou pôr lá no armário. Ó, gente. Mas é isso, eu vou organizar as últimas coisas aqui e já mostro pra vocês, tá bom? Como ficou o final aí. Bom, amores, ó, aqui em cima ficou desse jeito, aqui embaixo ficou desse jeito, ó, tá vendo? Tudo organizadinho, né, ó. Ficou assim, organizei como pude, né, gente, ó. Tá vendo? Que belezinha. E aqui embaixo também, assim. Adorei, gente, tá vendo, ó? Tudo plim, 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 plim.
E é isso, amores. Agora eu vou cuidar em outras coisas. Eu tenho um vídeo pra postar no canal, né? Aí depois eu volto aqui com mais conteúdozinhos pra vocês, tá bom, minha gente? Olha isso, gente. Pelo amor de Deus. Olha isso, a água onde já tá. E não para de vir água. Eu não sei o que eu faço mais, pelo amor de Deus. Tá molhando toda a minha casa, tudo. Tá alagando tudo. Água de esgoto, fedorenta. Não aguento mais isso. Olha isso, gente do céu. E só vem mais água. Bom, amores, e esse foi o vídeo, gente. De finalizar aqui pra vocês, né? Ignore minha cara de cansado, que esses dias realmente não tá sendo fácil. Não tá sendo fácil mesmo, gente. E uma semana antes, né, de ter transbordado aí todo o esgoto, a gente chegou em casa, foi até no dia da apresentação do Davi. A gente chegou em casa e o banheiro tava todo molhado, todo molhado.
E assim que a gente entrou na casa, a gente percebeu, gente, que a gente dava descarga, demorava a descer. Quando a gente tomava banho, tipo, ficava parada, ficava aquela piscininha, sabe? Aí eu contatei o pessoal da imobiliária e falei desses probleminhas, mas eu achei que não fosse nada demais, fosse um entupimento assim, básico, né, que pode acontecer. E a privada também, sempre demorava muito para descer. E sempre que a gente tomava banho, ficava aquela piscininha, né, demorava a descer e ficava sempre um barulho de borbulhando, né, até quando eu uso a minha máquina na cozinha, né, o tanque ele fica bem cheio e até descer demora. Isso foi comunicado à imobiliária. Mas aí ficou por isso. No dia que a gente chegou em casa, que tinha chovido muito, muito, muito. E sim, gente, por conta da chuva também transborda, tá? Inclusive nesse dia choveu horrores, choveu muito e a gente chegou em casa, o banheiro estava todo ensopado de água. Só que não passou para outra casa, para os outros cômodos, né? Não passou para os outros cômodos. Avisei a imobiliária. Dessa vez foi por conta da chuva, para vocês terem uma noção de como tá a situação. E na mesma semana aconteceu outra vez, né? Da gente, tipo, ir dormir, quando acordar o banheiro tá todo alagado de água. Até então era só no banheiro. Comuniquei a imobiliária também. Tá bom, vou mandar fulano de tal e aí pra dar uma averiguada no esgoto, na fossa, né? Falei, tá bom, e fiquei tranquila, gente. Até que meu esposo viajou pra Jundiaí, né? Já tava esses probleminhas, inclusive a gente tava entrando em contato com a imobiliária, perguntando quando era que ia mandar o almoço e tal, né? Porque tava alagando o banheiro e tudo mais. Eu falo alagando, gente, mas é porque transbordou, na verdade, do esgoto, né? Mas eu falo alagando, tá? Alagando acho que é só de chuva, né? Então, a gente foi se comunicando com a imobiliária, mas até então não era um problema assim, urgente, né? Aí, mozão foi pra Jundiaí, passou uma semana lá trabalhando. Como vocês sabem, né, mozão foi mandado embora, então aqui ele não tem nenhum serviço. Aí ele foi, gente, passou 2 dias, eu acho, que aí eu fiquei na minha casa, né? Como graças a Deus minha mãe fez a cirurgia dela, mas tava com a minha irmã, tava bem, aí eu tava na minha casa já. Fiquei lá com o Davizinho. Aí eu e o Davizinho tava no quarto de boa, eu tava editando o vídeo até. Eu comecei a sentir um cheiro de xixi muito forte, cheiro de urina. Muito forte. Falei, nossa, Davi, você fez xixi no ralo lá do banheiro, no chão, não sei. E ele, não, e aquele cheiro, mas não tinha barulho nenhum, gente. E isso já eram umas 9 horas da noite. E nenhum barulho, e aquele cheiro insuportável começou a ficar pior, com cheiro de urina e fezes misturados, sabe? Aí pronto, eu falei, não vou olhar, acho que você fez xixi lá e melou todo o vaso e por isso que tá esse cheiro aqui, não é possível. Gente, quando eu pisei o pé no chão, já molhou todo o meu pé. Tava uma poça. Falei, meu Deus do céu. Aí, gente, no que eu pisei, eu já me desesperei. Eu falei, de onde é que tá vindo essa chuva? Tá chovendo, tá alagando toda a casa, meu Deus. Aí eu fui pro banheiro, porque como já tinha acontecido, aí eu já sabia que tava vindo do banheiro. Gente, já tava no quarto, então vocês já vê o tanto de água que já tinha, pra já estar no quarto. E barulho nenhum, gente. Aí como se a água tivesse emanando mesmo, sabe? Só que daí eu pensei o que? Tá, é só isso, eu vou mandar água de volta, né? Aí eu fiquei tranquila, né? Assim, na medida do possível. E fui mandando a água de volta. Minha gente, aí eu gravei o primeiro takezinho aí pra vocês, né? Que tava só a porta do quarto molhada e metade do quarto das crianças. Pronto, gente, aí eu fui afastando os móveis, né, tirando as sacolas de Davi, caixa de roupa dele que tava no chão, colocando tudo por cima das camas dele, afastando as coisas, que na hora que eu volto, o quarto já tava com água cobrindo o pé, gente, cobria o pé inteiro. E eu comecei a me desesperar, porque aí eu pensei, meu Deus, vai vir água até aonde, né? E eu sozinha, afastando os móveis, grávida, né? Afastando móvel pesado, saco de roupa, caixa de roupa pesada.
Aí eu comecei logo a chorar, minha gente, porque gestante não tem jeito, né? E eu já tenho uns problemas psicológicos, né, que eu tô me tratando, como vocês acompanharam aí no canal. Então, qualquer outra pessoa, acho que nessa situação tinha agido de uma forma mais tranquila, mas eu não, comecei a chorar, comecei a me desesperar. Davizinho também viu eu chorando e começou a ficar desesperado, porque ele sem entender o que estava acontecendo, o pé, tipo, a água já cobrindo o pé da gente, eu sem saber para onde mandava tanta água. Na hora eu me desesperei. De início eu tentei voltar a água pro banheiro, mas aí eu vi que não estava adiantando, porque o banheiro tava só estava subindo o nível da água do banheiro. É que teve uma hora que eu nem consegui mostrar pra vocês, porque tava demais, gente. Aí eu liguei pra minha mãe, mas minha mãe é cirurgiada também, gente, né? Aí minha irmã veio, eu também só tinha um rodo, aí ela pegou a vassoura, aí eu afastei todas as coisas da sala e a gente tava trazendo a água, né, dos quartos e do banheiro pra sala, pra porta dos fundos, né? Só que aí foi uns longos minutos, né? Foi quase uma hora aí a gente puxando água e a água continuava subindo. Não sei de onde veio tanta água, minha gente. Eu não sei de onde veio tanta água. Água de fossa, água de esgoto, água fedida. Ai, gente, aí eu sei que a gente conseguiu vencer, porque aí teve uma hora que parou. Tipo, travou, né? Nem desceu, porque descer não desceu, gente. Nem desceu a água, nem subiu mais. Aí a gente conseguiu puxar toda a água, né, pra sala. Aí passamos lisoforme no chão inteiro. Sorte que eu tinha comprado lisoforme, gente. Tá aquele lisoforme, mas assim, o cheiro de urina e de fezes, gente, tava demais. E mesmo assim eu dormi lá ainda nesse dia, porque eu fiquei com medo de transbordar tudo e molhar tudo lá, as coisas de Davi, porque como vocês viram, né, a cama de Davi é rente ao chão. E eu coloquei as coisas do Benjamin, que também tem bastante roupa de Davi e tudo, na cama. Eu fiquei com medo, gente, de transbordar mais do que a conta e acabar molhando tudo, né? Mas foi uma coisa, na hora foi muito difícil com o Davizinho. Eu e Davizinho sozinho, né? Não é fácil, gente. E ainda grávida, né, de 7 meses, completei 29 semanas ontem, minha gente. Sorte que eu tava em casa, porque se eu não tivesse, né, tinha lá sacola de roupa do Benjamin no chão, caixas que eu guardei, todo o enxoval dele, né, que a gente comprou, tava numa caixa no chão. Então se eu não tivesse lá, gente, tinha molhado tudo com água de esgoto, infelizmente. Mas eu consegui ir afastando, né, do jeito que eu pude, né, mas os móveis não teve jeito, gente. Molhou tudo, né, porque subiu um tanto assim de água, então molhou tudo porque os móveis não tem pé. E o que a gente vai fazer daqui pra frente? Eu não sei dizer a vocês, gente. O povo da imobiliária falou que a gente pode pagar, só que é um valor altíssimo. A gente não tem condição agora, né? Porque como vocês sabem, a gente paga aluguel, meu esposo não tá empregado. A gente tá comprando enxoval do Benjamin, né? Que eu já tô de 7 meses, então a gente já tá preparando tudo, né, amor? Eu já tô com 29 semanas. Tem o quartinho dele para comprar ainda. Tem bastante coisa ainda que falta comprar, né? Carrinho e tudo mais, e fralda. Então a gente não tem para tirar do nosso bolso e pagar, porque o homem deu uma média de R$ 2.500, gente. O moço da empresa lá, que é próprio, né? Desentupidor de fossa, esgoto, tudo mais. Que eu não sei explicar para vocês o problema. Sei que o moço falou que é geral, é a fossa, é o esgoto, é o encanamento, tá tudo entupido. E ele disse que isso aí já vem, ó, de anos, tá? Aí como a gente começou a usar a casa, começou a utilizar a água, começou a descer água no esgoto, né? Como eu falei pra vocês, essa casa ficou muito tempo parada, mais de ano, né? Aí foi que vieram todos os problemas. Então não foi nós que entupimos, né, gente? Até porque a gente tá há poucos meses na casa. Aí a imobiliária falou que a gente podia pagar do nosso bolso e descontar do aluguel, porém o aluguel desse mês a gente já pagou, ela já repassou pro proprietário, né? E a gente não tem esse dinheiro, gente. 2.500 agora? Jamais. Então assim, a gente tá sem saber o que fazer, né? Aí ela falou que se a gente conseguisse alugar uma casa, a gente não precisaria pagar a multa, que a multa também é 2.500 inclusive, se a gente sair agora.
Mas, gente, a gente não acha casa, ainda mais nessa época do ano, como eu já havia falado pra vocês, que o pessoal aluga as casas que tem pra temporada. Então, não sabemos o que vamos fazer. Se vamos ficar do jeito que tá, a casa lá sem poder usar e a gente dormindo aqui na minha mãe. Não sei, gente, eu não sei. O que for acontecendo nesses dias, e agora é Natal, é Ano Novo. A gente vai receber visita e tudo mais. Então, assim, é uma coisa que se fosse outra época do ano, eu até tava mais tranquila, né? Mas Natal, né, gente? Ano Novo, época de festa, da gente arrumar a casa, decorar pro Natal, receber visita, fazer a ceia, comemorar. E eu simplesmente eu não tenho, né, pique pra isso, pra Natal, pra Ano Novo. Infelizmente, gente. Mas a gente tá deixando tudo nas mãos de Deus, né? E vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias. Porque a imobiliária não consegue contato com a proprietária. Eles não sabem se ela mudou de número, se ela bloqueou eles, né? Porque desde o início eu já falei pra vocês que os proprietários não estão nem aí pra nada que acontece na casa, não quiseram nem pintar, né? O mínimo, não quiseram pintar a casa. Malemar eles mandaram carpinar o mato e a pulso ainda, né, gente? Então, desde o início, infelizmente, que os proprietários estão nem aí pra nada. E é isso, eu não sei o que vai acontecer, se a gente vai continuar no condomínio, se a gente vai pra cidade, não sei, gente. Então, aguardem os próximos vídeos, né? Acho que eu já falei demais. Por hoje é só, né, amores? Infelizmente não tá fácil, tá muito difícil aqui pra gente. Mas eu tenho fé que dias melhores virão. E é isso, meus amores. Não esqueçam de deixar o like, tá bom? Pra nos ajudar aí no canal. Um beijo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau.